O Salmo 114 não tem autor conhecido. Ele faz parte de uma coleção de salmos que estão relacionados às tradições do culto israelense. Algumas pesquisas indicam que esse salmo foi escrito no período pós-exílico para celebrar a libertação do Egito. Na verdade, o Salmo 114 faz parte de um grupo de salmos que vai do Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e 118. Esses 6 salmos formam um conjunto chamado Alel egípcio. Alel se escreve Hallel. Seria Halel egípcio. E ele se chama. O que significa Alel egípcio? Significa um conjunto de salmos que se refere à lembrança de que o povo de Israel recebeu a libertação do Egito. Nós sabemos, pela leitura do Êxodo, que o povo de Israel ficou durante 400 anos no Egito e lá eles ficaram como escravos. José, o filho mais novo de Jacó, foi para o Egito porque Deus o enviou para o Egito para que lá José prosperasse e se tornasse governador do Egito, para que ele pudesse fazer a administração de um tempo de fome que houve na terra. E quando a fome se abateu sobre a terra, José estava no Egito como governador. E ele pôde chamar Jacó e os seus irmãos para que fossem para o Egito, para que lá eles não perecessem fome e prosperassem. Depois que José morreu e todo o povo do Egito se esqueceu da bondade que José tinha feito, os outros faraós começaram a escravizar o povo judeu. 400 anos depois, os hebreus eram escravos no Egito, então Deus levanta Moisés, que acaba sendo adotado como pela princesa. Ele é educado para governar o Egito, mas ele se identifica com o povo judeu. Ele vê pela sua aparência física que ele tem as mesmas características do povo judeu. E quando ele percebe que ele na verdade era judeu, ele abdica. Ele se coloca como aquele que vai cuidar do seu povo. E Deus o levanta para que o povo saia do Egito. Quando você lê o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, você vê muitas manifestações de Deus. Deus conduz esse povo durante 40 anos pelo deserto e ele se revela durante a noite colocando uma coluna de fogo. E a coluna servia para trazer o calor contra o frio do deserto e para trazer a luz. Durante o dia, Deus colocava uma nuvem que os protegia do ardor do sol. E Deus vai guiando esse povo até a terra de Canaã, que era a terra onde Abraão, o patriarca deles, havia peregrinado. E Deus prometeu para Abraão que daria para os seus descendentes no futuro todas as terras por onde ele tinha peregrinado. E agora, no Êxodo, eles estão caminhando, Êxodo, Levítico e Números. Deus está no Levítico, no livro de Levítico, no terceiro livro do Antigo Testamento, mostrando as leis de como Deus queria que o povo o adorasse, e ao mesmo tempo Deus vai guiando-os pelo caminho. No livro de Números, que é o quarto livro do Antigo Testamento, o povo de Israel vai se multiplicando. Eles fazem os números, eles fazem o número, a contagem de pessoas
que foi crescendo, né, nesse povo. E no Deuteronômio, que significa deuteros, nomos significa lei, Deuteronômio significa a segunda lei. Deus renova o pacto dos mandamentos com o seu povo. Então o povo tem essa experiência na lei. E eles, quando já estão na terra prometida, anos mais tarde, o profeta Jeremias fala para o povo que eles estavam deixando de reconhecer a Deus como Senhor e que por esse motivo Deus permitiria que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entrasse lá e os levasse como escravos. E nós lemos que isso aconteceu no livro do profeta Jeremias, que Nabucodonosor foi até lá e tomou o povo de Israel. Quando você lê o livro de 2 Reis, no capítulo 24, vamos entrar aqui em 2 Reis, capítulo 24, e ler aqui alguns versículos. Nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. 2. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. 3. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Manassés era o filho do rei Ezequias. Ele levantou vários altares para adorar a outros deuses, e o Manassés sacrificou o próprio filho dele para um outro deus. Versículo 4. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém de sangue inocente, por isso o Senhor não o quis perdoar. Versículo 5. Ora, o mais dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Versículo 6. E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 7. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. 8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe e seus servos, e seus príncipes e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Versículo 15. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, todos eles destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim, pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá,
até os rejeitar de diante da sua face, e Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Vamos entrar agora no capítulo 25 de 2 Reis, para continuar essa história. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias, e aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada. E todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores, os perfumadores, todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. Vamos parar a leitura aqui. O objetivo de lermos 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 25 é mostrar que a Babilônia invadiu Jerusalém 3 vezes. Houve 3 invasões. A primeira invasão aconteceu aqui nos dias de Jeoaquim. Jeoaquim era o rei e Nabucodonosor subjugou Jeoaquim. O texto em 2 Reis 24 fala que Jeoaquim ficou 3 anos obedecendo o rei Nabucodonosor. Durante 3 anos ele pagava tributos. Nabucodonosor, quando governava, quando ele chegava num território, ele dizia o seguinte: eu estou mandando nesse território e agora o rei desse lugar tem que pagar um imposto do trabalho que existe, do orçamento desse país, dessa nação para mim. E Jeoaquim, durante 3 anos, não disse nada. Ele recolhia os tributos e pagava para o rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. Mas, depois de 3 anos, o Jeoaquim resolveu se revoltar contra Nabucodonosor. Então, Deus estava contra o povo de Israel, porque o povo de Israel estava adorando outros deuses. Você vê o que estava acontecendo quando você lê o livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele fala que o povo de Judá está adorando outros deuses, está deixando de reconhecer a Deus como aquele que nos deu essa terra. Então o Senhor permitirá que Jerusalém seja sitiada, que Jerusalém seja destruída. Só que essa destruição aconteceu em 3 etapas. Na primeira etapa, aconteceu mais ou menos no ano 600. No ano 600, mais ou menos, aconteceu com o rei Jeoaquim. Nabucodonosor foi até lá, sujeitou Jeoaquim. Jeoaquim ficou 3 anos como escravo, ficou pagando os impostos, mas depois ele não se conformou com isso
e ele quis fazer uma aliança com o Egito para que, com o Egito, eles conseguissem se levantar contra Nabucodonosor. Uma outra coisa que esse texto nos mostra, no versículo 3, é que Deus também fez com que o povo passasse por isso porque o rei Manassés tinha sacrificado seu próprio filho para outro Deus. Então Deus estava irado com Jerusalém. Deus estava irado com Judá. Então Deus permitiu que houvesse a primeira invasão. Quando Nabucodonosor veio e tirou Jeoaquim, e no lugar de Jeoaquim colocou Joaquim como o rei de Israel, houve a primeira invasão. Nessa primeira invasão que você vê a história de Daniel. Quando você abre Daniel capítulo 1 e você vê Daniel e seus amigos na Babilônia, e eles ali recebendo a, o direito de participarem da mesa do rei, e lá em Daniel capítulo 1 fala que Daniel e os seus amigos decidiram continuar honrando a Deus e não beber do vinho e nem comer a comida que as pessoas da Babilônia comiam e bebiam, para se preservarem e manterem o jejum para Deus. Isso está em Daniel capítulo 1. E Daniel capítulo 1 fala de Daniel e os seus amigos estarem perante o rei Nabucodonosor. O livro de Daniel fala dessa primeira invasão. Houve uma primeira invasão e Nabucodonosor carregou alguns como escravos para a Babilônia. Depois que ele subjugou Jeoaquim, veio Nabucodonosor, ele pegou Joaquim, levou os seus eunucos, tirou todos os objetos da casa do Senhor, transportou aqui 10.000 presos, como nós lemos aqui, e aqui no versículo 17, ele tirou Joaquim e colocou Zedequias. Então aqui houve uma segunda invasão. Nessa segunda invasão de Jerusalém, o profeta Ezequiel foi carregado como escravo para a Babilônia. Quando você lê o livro do profeta Ezequiel, você vê que em Ezequiel, Ezequiel está na Babilônia como escravo e ele está falando a respeito das profecias que Deus entrega para ele falar ao povo, dizendo: lá em Jerusalém, os que ficaram lá, eles também virão para cá. E enquanto Ezequiel profetiza para o povo que está escravizado na Babilônia, dizendo que ainda haveria uma nova invasão e que o povo de Jerusalém viria todo ele e a cidade seria totalmente queimada para a Babilônia, Jeremias está lá em Jerusalém profetizando e dizendo para o rei Zedequias. Quando você abre o livro do profeta Jeremias, você vê Jeremias conversando com o rei Zedequias. Jeremias alerta Zedequias dizendo: o Nabucodonosor vai voltar aqui e dessa vez ele vai queimar a cidade. E Deus deu uma ordem para Jeremias avisar Zedequias de que ele deveria abrir os portões e se entregar. Mas como nós lemos aqui, no capítulo 25, no 10º ano do reinado de Zedequias, o que foi que Zedequias fez? Zedequias não aceitou as profecias de Jeremias. Jeremias foi colocado na masmorra, Jeremias foi maltratado, Jeremias foi humilhado, disseram que as profecias de Jeremias eram mentirosas e Zedequias resolveu resistir. Então ocorreu esse cerco e Jeremias tinha profetizado isso. Eles cercarão essa cidade e eles tomarão essa cidade e eles queimarão essa cidade. E Ezequiel, ele foi na segunda leva. Quando você lê 2 Reis 24 e 25, você percebe que houve 3 levas. A primeira leva foi quando estava o rei Jeoaquim, que nós lemos aqui. A segunda leva foi quando estava o rei Joaquim. E a terceira leva foi quando estava o rei Zedequias. 3 vezes Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Na primeira vez foram Daniel e os seus amigos.
Na segunda vez foi o profeta Ezequiel e os 10.000 homens, como nós lemos aqui no capítulo 24. Na terceira vez, Nabucodonosor entrou em Jerusalém e queimou a cidade totalmente a fogo. Eles ficaram 70 anos no cativeiro. Depois de 70 anos, eles voltaram para Jerusalém porque o rei Ciro decidiu que eles poderiam voltar. Quando eles voltaram, nós temos a história de Neemias, que ele estava ali na Pérsia, servindo ao rei persa, e ele pediu para ir até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Você tem o escrivão Esdras, e tem o livro de Esdras, explicando que ele foi lá para reconstituir a lei, a adoração ao Senhor, a palavra para o povo de Israel. E você vê os profetas Ageu e Zacarias. Ageu falando para o povo: agora é tempo de reconstrução do templo, porque Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu completamente o templo. E o profeta Zacarias. Então, se você não, muitas pessoas têm dificuldade de situar esses livros da Bíblia. Qual o tempo de Neemias? Qual o tempo de Esdras? Qual o tempo de Ageu? Qual o tempo de Zacarias? Esses 4 livros, eles falam do mesmo tempo. Eles falam do tempo de reconstrução de Jerusalém, depois dos 70 anos do cativeiro. E segundo Reis 24 e 25 nos contam de maneira bem resumida que houve 3 invasões. A primeira invasão foi mais ou menos no ano 600, 602, ali por ali. Depois a segunda foi mais ou menos em 586 e depois mais alguns anos, 536, houve a última invasão. Então Nabucodonosor governou durante vários anos. Nabucodonosor teve Nabucodonosor I e Nabucodonosor II. Então, muitas vezes quando você lê na Bíblia, você lê assim, Nabucodonosor e Nabucodonosor, mas não são a mesma pessoa. Era o pai e era o filho. Então, o pai fez a primeira invasão e o filho fez a segunda e a terceira. Depois, nesse período de alguns anos, houve 3 invasões. Eles foram como escravos, depois eles voltaram do cativeiro. Quando eles voltam do cativeiro, o povo começa a se lembrar da sua história, de que lá no passado eles eram descendentes de Abraão, que Abraão teve o filho Isaque, Isaque teve o filho Jacó, Jacó teve 12 filhos, José foi para o Egito como escravo, se tornou governador, depois houve uma grande fome na terra, ele trouxe os seus irmãos e Jacó para o Egito, o povo, a família, as 12 tribos de Jacó cresceram em famílias e se multiplicaram durante 400 anos no Egito, se tornaram escravos, migraram como escravos por 40 anos no deserto, voltaram para a terra de Canaã, receberam a terra de Canaã e tiveram durante muitos anos os seus reis, os seus governantes, depois caíram no cativeiro babilônico porque desonraram a Deus e agora, no período pós-exílio. Toda essa explicação é para nós entendermos isso. Pós-exílio. O exílio é esse tempo que eles ficaram na Babilônia. Depois do exílio, eles reconhecem toda essa história e escrevem o Salmo 114. Então, os Salmos 113, 114, 115, 116, 117 e 118, esses 6 salmos formam o Alel egípcio, que nós falamos no começo desse vídeo. Alel se escreve H-A-L-L-E-L, Halel, egípcio, que significa o conjunto dos salmos que o povo de Israel canta quando vai para as festas da Páscoa, recordando: Deus nos fez uma grande obra. Deus nos arrancou de escravos lá do Egito para nos levar à terra prometida e nós esquecemos disso. Agora que nós lemos isso, podemos voltar para o Salmo 114. E o Salmo 114 fala justamente isso, veja. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó
de um povo bárbaro. O povo bárbaro era o povo do Egito, o povo egípcio. Quando nós saímos do Egito e a casa de Jacó fala sobre Israel. Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E Israel significa lutador, aquele que lutou contra Deus. No hebraico, Ish significa homem. I-S-H, Ish é homem. Ra é luta, Ra. E El é Deus. Então, Israel é o homem que lutou contra Deus. E nós lemos lá no Gênesis que um dia Jacó estava voltando para a sua terra com as suas mulheres e os seus filhos. E de repente um anjo apareceu e Jacó começou a lutar com aquele anjo, dizendo: Eu quero receber uma bênção, eu não quero mais ser amaldiçoado. E estava amanhecendo. E Jacó agarrou aquele anjo e disse: Se você não me abençoar, você não vai sair daqui. E o texto conta que aquele anjo quis se desvincular de Jacó. Mas como Jacó estava lutando com ele, então aquele anjo tocou na coxa de Jacó. Jacó ficou manco. Mas aquele anjo disse: Você não se chamará mais Jacó. Jacó significa enganador, mas o seu nome será Israel, porque você é o homem, Ish, que lutou, Ra, contra Deus, El, e venceu. Então você recebeu a sua bênção. Então o seu nome agora será Israel, aquele que lutou, aquele que é lutador, aquele que guerreou contra Deus e venceu. E a nação de Israel será essa nação, a nação eh, que a nação de Deus. Então, quando ele fala nos Salmos a casa de Jacó, ele está se referindo ao povo de Israel. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O que ele está dizendo? Quando Israel saiu do Egito e o povo, né, a casa de Jacó, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, escaparam do povo bárbaro, escaparam de ficar ali no Egito. Vamos lembrar que os Salmos é um livro poético e a poesia judaica, ela trabalha muito com repetição. Você fala uma frase quando Israel saiu do Egito e você fala a mesma frase com outras palavras. Então ele está repetindo a primeira frase, quando Israel saiu do Egito. A segunda frase, no lugar de Israel, ele coloca a casa de Jacó. Casa de Jacó é a mesma coisa que Israel. No lugar de Egito, ele coloca um povo bárbaro. Então ele está no versículo 1, a poesia hebraica, ela trabalha com repetições de frases. Então aqui nós temos quando Israel saiu do Egito, a segunda frase fala a mesma coisa. A casa de Jacó saiu de um povo bárbaro, Judá ficou sendo seu santuário. Quando eles chegaram na Terra Prometida, na região de Judá ficava a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém foi construído o templo para adorar ao Senhor. Então ele está falando aqui, quem escreveu o Salmo 114 está contando a história. Quando nós saímos da terra do Egito, quando a casa de Jacó saiu do povo bárbaro, quando nós chegamos na terra prometida, nós pegamos o território de Judá em Jerusalém e nós construímos um santuário. Salomão construiu o santuário em Jerusalém. E Israel o seu domínio. Israel, aqui, ele está falando do território, do terreno geográfico. Então, Israel era o território todo e Judá era onde ficava o templo. Versículo 3: O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Ele está dizendo assim: foi tanta glória quando o povo de Israel se levantou, tomou todas as terras de Canaã e Judá e Salomão ergueu o templo, que o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Ele está fazendo uma metáfora, uma comparação, porque o mar é grande e o Rio Jordão, um rio importante da localidade. Então ele está dizendo assim:
todos ficaram espantados com a glória que veio sobre Israel. Versículo 4: Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Ele está dizendo assim: até as montanhas ficaram felizes. Outeiros são os montes de tamanho menor. Então ele está dizendo assim: até as montanhas tributaram, ficaram felizes conosco. Versículo 5: Que tiveste, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que tornaste atrás. Versículo 6: E vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, outeiros como cordeiros. Versículo 7: Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Versículo 8: O qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Ele está dando glória a Deus, dizendo: quando nós fomos erguidos, quando nós fomos libertos dos egípcios, quando nós chegamos na terra de Canaã, na terra prometida, quando Salomão ergueu o templo em Judá, todos ficaram impressionados com a glória que desceu sobre Israel. E por que o mar ficou impressionado, que os montes ficaram como carneiros e cordeiros? Porque por causa do Senhor. Todos, a terra deve tremer, treme terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu. Veja, ele fala que Deus converteu o rochedo em lago de águas. Está dizendo assim: Deus quebra aquilo que é duro e torna em nada, torna em água, e um seixo em manancial. Então esse Salmo 114 não tem a autoria. Quando você no texto massorético não tem autor, mas os estudiosos, eles dizem que esse salmo foi escrito para compor o Alel egípcio, Alel, o conjunto dos salmos que o povo judeu recorda que eles saíram do Egito. E eles acreditam que esses salmos foram compostos no período pós-exílico, com exceção do Salmo 118, que esse salmo ele é escrito pelo rei Davi. Mas especificamente esse Salmo 114, o Salmo 113 também é um salmo que eles atribuem ao tempo pós-exílico como o momento em que ele foi composto. Essa é a meditação do Salmo 114. Nós podemos dizer também que esse Salmo 114 ele tem como temas principais a soberania de Deus. Esse tema é muito recorrente. Ele tem no versículo 1 e 2 a lembrança da libertação do Egito. Nós vimos aqui no versículo 3 até o versículo 6 que ele fala sobre elementos da natureza, que Deus tem poder em relação ao mar, que ele tem poder em relação às montanhas, que ele tem poder em relação aos outeiros. Ou uma outra palavra para você se referir a outeiros são colinas, né? E ele no versículo 7 e 8 fala sobre a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, os temas principais: Deus tem poder de dar libertação em relação às suas opressões. Você pode estar passando por muitas lutas, mas Deus tem poder de te libertar da escravidão. Deus ele é soberano. Esse é o segundo tema. Ele realmente tem poder de ajudá-lo. E o terceiro tema é uma convocação para adorarmos e reverenciarmos a Deus. Vamos adorar, vamos reverenciar, vamos louvar a Deus. O Salmo 114 está honrando a Deus, dizendo assim: Deus fez tudo isso, portanto, trema terra na presença do Senhor, na presença de Jacó, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Aplicações práticas desse salmo: confie em Deus. Deus pode libertar você da situação ruim que você está passando. A segunda aplicação prática: reconheça a soberania de Deus. E a terceira aplicação prática: adore ao Senhor, porque Ele é aquele que pode ajudá-lo. Ele é aquele que tem poder. Ele é o Deus que move o mar, ele move a terra, ele move
a natureza obedece a ele e ele tem poder de libertá-lo de qualquer terrível situação que você estiver passando. Essa é a meditação em Salmo 114. Hoje é dia 23 de novembro e nós começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto. Estamos avançando. Foi agosto, setembro, outubro, novembro e até dezembro nós vamos chegar no Salmo 150. O projeto dessa série chamada Meditações em Salmos é terminar de meditar em todos os salmos. E, como nós sempre temos feito, temos apresentado considerações gerais sobre salmos. O livro de Salmos, no hebraico, se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M. Tehillim significa louvores. Então, os salmos para os judeus significa louvores. E os salmos têm vários tipos de salmos. Existem salmos que são cânticos de adoração, como os salmos do 92, 93, no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Existem salmos de lamentação, que são orações em que o salmista pede a Deus que o ajude, como por exemplo o Salmo 13, em que Davi fala assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando o Senhor ficará longe? Existe o Salmo 102, que é o Salmo do aflito, o Salmo da angústia. Ouve-me, Senhor, na minha angústia. Ouve-me, Senhor, quando eu levanto a minha voz. Então existem cânticos, existem lamentações, existem salmos instrutórios, salmos de instrução, que são chamados de maskil. Se chama M-A-S, mas Q-U-I-L, maskil. Quando você abre a sua Bíblia escrita, você vai ver em muitos salmos assim, masquil de Davi. Aquele salmo é um salmo que é um masquil, é um salmo que é uma instrução. Exemplo, Salmo 15. Senhor, quem morará no teu tabernáculo? Aquele que não difama com a sua língua, aquele que honra a Deus, aquele que não aceita peita contra o próximo. Salmo 24 fala também aquele que não fala mal do seu próximo. Então, são salmos que estão trazendo instrução, dizendo para você como você deve agir, o que você deve fazer em relação a alguma coisa. Então existem os salmos instrutórios, existem os salmos que são imprecatórios. São aqueles salmos como, por exemplo, o 35, o 109. O 109 é o salmo imprecatório por excelência. Davi fala que o meu inimigo tenha uma pessoa acima dele, que a sua esposa seja viúva, que os seus filhos fiquem órfãos, que Satanás fique à sua direita. São salmos em que se pede vingança e o mal do inimigo. Alguns pregadores, com base nos salmos imprecatórios, dizem: você pode orar assim, porque está na Bíblia, Davi pediu isso para Deus. Mas esse tipo de mensagem está errado, porque quando os salmos imprecatórios estão na Bíblia, eles estão para nos mostrar que nós devemos ser sinceros com Deus. Quando alguém faz um mal a você, você pode até dizer para Deus: Deus, a vontade que eu tenho é de matar aquela pessoa. A vontade que eu tenho é de prejudicar aquela pessoa porque ela me fez o mal. Mas todos os salmos imprecatórios, no final, tem alguma mensagem que fala assim: porém, o Senhor é aquele que faz justiça. E o Salmo 94 fala: ao Senhor pertence a vingança. E Jesus disse em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos. E Jesus, quando estava sendo crucificado, disse: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. E a Bíblia, um dos critérios de interpretação é a unidade. Você precisa ler a Bíblia na sua totalidade para você tirar as lições que devem ser aplicadas. Então, quando você lê a Bíblia na totalidade, você vê Deus sempre trazendo a questão do perdão. Então, é o perdão que prevalece. Agora, por que o salmo imprecatório está ali? Por que Davi fala tudo isso? Porque ele está abrindo o coração diante de Deus. O desejo que ele tem é que o inimigo morresse. E ele confessa para Deus. Ele está fazendo o salmo imprecatório. Que o meu inimigo morra, que o meu inimigo perca, que o meu inimigo seja derrotado, que eles sejam envergonhados. Mas ele sempre fala depois: porém o Senhor está comigo, porém o Senhor é o meu juiz, porém o Senhor é aquele que julga a minha causa.
Então você pode ser sincero com Deus. É para isso que são os salmos imprecatórios. E falei dos salmos de adoração, de lamentação, os masquis, que são os salmos de instrução. Falei da imprecação. E existem salmos que, como por exemplo o Salmo 8, que falam que, Senhor, né, quem é o homem para que te lembres dele? O Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. São salmos que falam a respeito da revelação geral de Deus. São salmos que revelam que Deus é o Criador, que Deus criou todas as coisas. Então, nós temos esses salmos, vários tipos de salmos, e tem também os salmos que são chamados de mictão. Mictão só tem 6 salmos que são mictão. O Salmo 16, o Salmo 56 ao 60. Então é o 56, 57, 58, 59 e 60 e o Salmo 16. Todos esses salmos foram escritos pelo rei Davi. E esses salmos são chamados de mictão. Você vai ver na sua Bíblia algumas vezes M-I-C-T-A-O-T-I-O, mictão de Davi. Esses salmos são considerados, esses 6 salmos, são salmos em que Davi trata a respeito de temas especiais. Se você ler esses salmos, você vai ver que esses salmos têm algum texto que Davi deu esse nome, chamou de mictão. Davi quis dizer, esse texto aqui para mim é um texto especial, faz parte de uma reunião de salmos que Davi considerou temas especiais. E, por último, o livro de Salmos se divide em 5 livros, que são 5 coletâneas. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2. Todos os salmos do livro 1 foram escritos pelo rei Davi, o 1 ao 41. Livro 2, Salmo 42 até o 72. Do livro 2, o 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. Coré tem a sua história registrada no livro de Números, no capítulo 16. Ele se revoltou contra Moisés e Deus o matou pela rebelião contra Deus. Mas os seus filhos, no livro de Números, no capítulo 26, se arrependeram e eles foram colocados como levitas, como adoradores. E os filhos de Coré são os descendentes dele, escreveram os Salmos 42 até o 49. Depois Asaf, que foi um outro levita que foi levantado na época do rei Davi, escreveu o Salmo 50, e o rei Davi escreveu o Salmo 51 até o 72. Os 66, os 67 e os 71 são 3 salmos nesse meio de 51 até o 72 que não tem o autor conhecido, mas atribuem a Davi porque a forma como esses salmos foram escritos indicam que foi Davi que os escreveu. O Salmo 72, alguns dizem que quem escreveu foi Salomão, mas o último versículo do Salmo 72 está escrito assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então, dizem que por causa desse versículo que quem escreveu na verdade o Salmo 72 foi Davi. Então, do Salmo 51 até o 72 foi Davi que escreveu. Com essas observações sobre os 66, os 67, o 71 e sobre o 72. O livro 3 vai do Salmo 73 até 89. Essa coletânea dos salmos nós podemos chamar de a coletânea dos salmos de Asaf, porque a maioria foi escrito por Asaf. 73 até 82 foi escrito por Asaf. 83, autor desconhecido. 84, 85 e 87, escritos pelos filhos de Coré. 86 foi escrito pelo rei Davi. 88 foi escrito por Etan e 89 foi por Emã e o 89 foi escrito por Etan. O Emã e o Etan, eles eram Ezraitas, E-Z-R-A-I-T-A-S, Ezraitas. E a história deles, que conta que eles eram levitas, está no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 6, você vê o relato de todos os que eram levitas, os que eram adoradores. E o Emã só escreveu um salmo, o 88. E o Etan só escreveu o salmo 89. Aí tem o livro 4, que vai do salmo 90 até o salmo 106.
E a característica do livro 4 é que a maioria dos salmos não tem autor conhecido, com exceção do Salmo 90, que fala sobre a provisoriedade da vida, que nós vivemos de 70 a 80 anos no máximo, e os que chegam aos 80 têm cansaço e enfado, e quem escreveu foi Moisés. O Salmo 91, que é o famoso salmo do aquele que habita, salmo da segurança no Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, que alguns dizem que foi Moisés que escreveu, mas outros dizem que na verdade foi Davi que escreveu. Não se tem o autor certo. E o Salmo 103, o Salmo 95, que tem um texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que cita que foi Davi que escreveu o Salmo 95. E o Salmo 103, que no texto massorético, na Bíblia original, consta que foi Davi que escreveu o Salmo 103. Bendize ao Senhor. Tirando o 90, o 95, o 103, que tem o autor conhecido, o restante dos salmos do livro 4, que vai do Salmo 90 até o 106, não se sabe quem foi o autor. Então a característica do livro 4 é que é uma reunião de salmos que a grande maioria não se sabe quem é o autor, e a segunda característica é que são salmos que na sua grande maioria louvam a Deus. Tirando o 90, que fala sobre a provisoriedade da vida, o 91, que fala sobre a segurança do Altíssimo, o 94, que fala que a vingança pertence ao Senhor, e o 102, que é o salmo do aflito, que fala de aflição, todos os outros salmos dizem alguma coisa como louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizei ao Senhor, e são todos salmos que enaltecem a Deus. E o último livro, que é o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, nós temos algumas coletâneas aqui dentro. A primeira, no livro 5, primeira observação, tem o Salmo 117, que é o menor salmo da Bíblia, o Salmo 118 é o meio da Bíblia e o Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Eles estão todos no livro 5. Segunda coisa do livro 5, e nós encontramos o Alel egípcio. Nós acabamos de falar do Salmo 114. Vai o Salmo 113 até o Salmo 118. Todos esses salmos foram escritos para lembrar que o povo de Israel recebeu a grande bênção de escaparem do Egito lá no passado. E muitos dizem que o Salmo 113 e o 114 foram escritos no pós-exílio. Nós explicamos no começo desse vídeo, né? Segundo Reis, capítulo 24, 25, o que aconteceu com os profetas Ezequiel, Jeremias, e quando eles estavam, por que eles foram para o cativeiro, e depois eles voltaram com Neemias, com Esdras, com Ageu e com Zacarias, e depois eles reconstruíram o templo. Ageu é um profeta que é usado por Deus para dizer: vocês estão passando dificuldades porque vocês não têm cuidado do templo, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele está falando a respeito do segundo templo que foi construído, que eles estavam reconstruindo quando eles voltaram do exílio da Babilônia. E nesse tempo eles compuseram o Salmo 113 e o Salmo 114. Não se sabe quem escreveu esses salmos, mas esses salmos estão falando aqui que o Senhor é poderoso e soberano. E dentro do livro 5 também existe o Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, que é uma segunda coletânea. A segunda coletânea do Cântico dos Degraus é que o Salmo 120 até o Salmo 134 são 15 salmos que o povo judeu canta quando eles vão para Jerusalém. Como Jerusalém fica numa região montanhosa, eles têm que subir. Por isso o nome desses salmos é Cântico dos Degraus. É o cântico quando eles estão subindo para Jerusalém. O povo de Israel sobe para Jerusalém para comemorar 3 festas: a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e a festa da Páscoa. Na verdade é a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Nessas 3 festas. Então, o Salmo 120 até o 134 são salmos que eles iam cantando na peregrinação. E isso, essas são as observações gerais sobre o livro dos Salmos.
Todo o final do vídeo de Salmos nós estamos lembrando da importância de meditar diariamente em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Você consegue realizar a leitura de Provérbios na grande maioria dos meses, com muita facilidade. Fevereiro, que tem 28 dias, você pode separar ali o capítulo, os dias 27 e 28 para ler 2 a 3 capítulos, e você consegue terminar Provérbios em fevereiro também, em 28 dias. E quem medita e lê Provérbios todos os meses por 2 anos consecutivos e aplica, toma decisões mais sábias. Quem medita e aplica Provérbios todos os meses por 5 anos prospera em todas as áreas da sua vida. Por essa razão, nós incentivamos sempre a leitura de Provérbios. Como hoje é dia 23 de novembro, nós vamos deixar um vídeo aqui chamado 5 minutos de meditação em Provérbios 23. Provérbios 23 traz recomendações sobre comida, bebida, cuidar dos idosos, corrigir os nossos filhos e sobre buscar aquilo que importa nessa vida. Então, fique com a meditação de Provérbios, 5 minutos de meditação em Provérbios 23. O nome é 5 minutos, mas na verdade tem mais do que 5 minutos. O objetivo é apenas chamar a atenção de que são alguns minutinhos que você toma na sua vida, mas que ajudam muito a crescer na sabedoria. Do lado direito eu vou deixar um botão para que você possa se inscrever no canal. Se inscreva no canal e para que você seja notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.